vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: cuidado dos falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de oliveira, ou melhor, peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós o conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uva dos espinheiros ou figo de ortigas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós o conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes nessa igreja matriz de Santa Rita de Cássia, queridos irmãos que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicação, você que me ouve pela Rádio Ativa Comunicação ou mesmo pela nossa página do YouTube, graça e paz. Irmãos e irmãs, sem dúvidas, sérias dúvidas também são colocadas, invade o coração de Abraão, como também de cada um de nós. Mas Deus aqui nessa primeira leitura, mesmo diante das sérias dúvidas que estavam dentro do coração de Abraão, nós também podemos entender que Deus é aquele que sempre vai dar a força, motivar e encorajar. E Deus disse a Abraão: não temas, eu sou o teu protetor. E com ele, assim, Abraão renova a sua aliança, o seu compromisso com Deus. Assim também Deus, Ele quer cada um de nós encorajado. Ele está dizendo: não fique com medo, não tenha medo, eu estou com você, eu sou o teu protetor. Assim como Ele falou para Abraão, Ele também fala para cada um de nós, e nós devemos confiar em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em Deus. Ele é a nossa segurança. Abraão aqui teve fé no Senhor e que considerou então isso como justiça. E baseados nessa afirmação da leitura, nós podemos concluir que diante de Deus, a nossa justiça, que a nossa fé nas suas promessas e a certeza de que Ele tem poder de transformar, revolucionar a nossa vida. Confiança sempre em Deus é o que nós devemos ter. Mas às vezes nós somos que nem Abraão, não é? Também nós nos vemos no limite da nossa esperança. Aqui Abraão era um senhor já de idade, sem filhos, sem descendência, e nós sabemos que no Antigo Testamento tinha essa conotação de quem não tinha filho, era um castigo e assim por diante, né? Abraão não tinha terra, não tinha herdeiros, então, e assim continuou a vida de Abraão. E ele teve, claro, esses momentos aqui de desolação pelos planos frustrados da sua vida, pelas coisas que ainda não aconteceram, pelos insucessos, pela falta de perspectiva, já também pela enfermidade, doente ou pela morte de alguém. Nós ficamos assim, parece que meio perdidos, e achamos, parece que Deus não está nos escutando, nos atendendo.
E essa dúvida aqui também estava presente na vida de Abraão como de qualquer outro cristão. Portanto, esperemos tanto, e às vezes nós também caminhamos e tudo acontece ao contrário daquilo que nós esperamos. Nós também muitas vezes nos frustramos, porém, se nós conseguirmos escutarmos a voz de Deus, Ele também vai dizer para você que me acompanha, para você que está aqui, Ele vai dizer: não temas José, não temas Maria, não temas Abraão, Teresa, Cristina e assim por diante. Eu sou o teu protetor e a tua recompensa que está por vir será muito grande. Então apenas persevere, apenas tenha fé. A nossa fé diante de Deus far-se-á justiça, e tudo o que é justo acontecerá com certeza diante da medida da nossa fé. Deus jamais vai deixar nenhum de seus filhos e filhas sair de mãos vazias. Deus sempre vai estar nos ajudando, mesmo no nosso limite das nossas forças. Quando parece que estamos lá no fundo do poço, nós podemos olhar para o céu e ainda podemos contar as estrelas na esperança que elas são sinais de Deus para as maravilhas que Ele pretende realizar nas nossas vidas. Mesmo lá no fundo do poço, olhe para o céu e Ele vai deixar essas estrelas para ser a esperança da tua vida, para você não desanimar, para que você perceba as maravilhas de Deus e as maravilhas que Ele deseja realizar também no seu, no meu, no nosso coração. O Senhor também, Ele deseja nos dar uma boa descendência numerosa, uma vida longa de bênçãos. Uma descendência numerosa quer dizer muitas bênçãos, vida longa, família abençoada. E assim também o Senhor quer nos abençoar a nossa vida, nos dar uma caminhada, uma terra promissora, uma família que vão dar frutos abençoados também dentro da nossa casa. Precisamos apenas permanecer firmes e fiéis na aliança, no compromisso, na obediência com Deus. E Ele fez essa aliança com você no dia do teu batismo, através da morte e da ressurreição do seu Filho. Portanto, vamos permanecer sim, obediente, confiante, firmes nessa promessa e nesse compromisso. Sim, porque nós hoje não precisamos mais aqui de uma novilha, nem de uma cabra, nem de um carneiro, como diz a leitura, nem de uma pombinha, para o sacrifício, para oferecer como sacrifício. Deus já ofereceu o seu próprio Filho lá na cruz, que derramou o seu sangue por cada um de nós. Lá Ele já entregou por você, pela sua família, e nos mandou o Espírito Santo, que como fogo ardente nos abrasa a fé e renova em nós a esperança de uma vida próspera, pois o Senhor fez conosco esse compromisso de aliança para nos salvar. Enviou o seu Filho como sacrifício e sacrificou a sua vida para abrirmos as portas do céu e trazermos a salvação. Já no Evangelho de hoje, você ouviu que Jesus aqui, Ele adverte para que ninguém se deixe enganar diante dos falsos profetas. E aí, as obras do Senhor vão mostrar que é Ele o verdadeiro profeta, a palavra do Pai. Então Jesus é o verdadeiro profeta. E Ele também nos ensina ao escutarmos também os verdadeiros profetas. E orienta para que ninguém se deixe enganar. Jesus aqui nos ensina a conhecer os falsos profetas e nos revela como eles costumam apresentar-se diante de nós, tentando muitas vezes nos desvirtuar dos verdadeiros ensinamentos de Deus. Jesus, Ele vai aqui nesse Evangelho
chamar os falsos profetas, os que em nome de Deus, eles nos aconselham e nos fazem propostas das mais diversas. No entanto, muitas vezes pretendem esses falsos profetas, nos desviar do verdadeiro conceito do Evangelho. Para alguns profetas falsos, a Bíblia só serve para algumas páginas, outra não serve. Mas o Evangelho, todas as páginas do Evangelho, da Bíblia Sagrada, servem para nós. E ela é a verdade, Jesus é a verdade. E nós temos que acreditar nesta verdade. No nosso dia a dia, nós encontramos pessoas as mais diversas que têm enorme influência na nossa vida e por quem nos sentimos muitas vezes até atraídas em vista de que aparentam daquilo do que pregam, às vezes apresentam-se até bonitinhos, mas no fundo, não são verdadeiros profetas, não é? Se comportam depois na igreja de uma maneira, depois lá fora de outra maneira, e às vezes não testemunham aquilo que pregam, aquilo que vivem. Por isso Jesus aqui nos orienta a não cairmos na tentação de seguir e viver e obedecer a essas pessoas. Algumas, elas brigam, até profetas que brigam, que anunciam Jesus, mas que brigam com Jesus e mandam até, exigem de Jesus para que ele faça isso ou aquilo. Nós somos filhos, nós temos que obedecer, não temos que exigir nada de Deus. Deus é Pai, Deus sabe daquilo que nós precisamos, e a gente vê que muitas vezes, não é? Existem esses falsos pastores que às vezes, diante das suas palavras, das suas atitudes, das suas ações e comportamentos, não são um comportamento de Deus. E nós, como ovelhas do Senhor, precisamos saber, as verdadeiras ovelhas escutam a voz do Senhor. E nós, muitas vezes na sociedade, temos aí muitas propostas boas, né, que são apresentadas, mas não é a proposta que leva para o caminho de Deus. Muitos aí apresentam atalhos que não levam a lugar nenhum, e mais nós precisamos seguir a estrada de Jesus que leva ao céu. Nós precisamos ter a palavra de Deus na boca e no nosso coração. Viver essa palavra todos os dias. E todo conselho, toda proclamação que não tem a palavra de Deus como sustentação deverá ser refutada. Muitas pessoas vivem aqui como se fosse o céu. E até exige de Deus que esse mundo seja melhor da melhor maneira, não é? Mas nós estamos vivendo aqui de passagem, e muitos pregam somente o materialismo, somente a felicidade deste mundo, e nós devemos entender que os profetas são aqueles que anunciam a felicidade futura, que é a eternidade. O nosso destino é o céu, e não os bens materiais. Muitos falsos profetas pregam mais a teologia da prosperidade, de que aqui vamos ter tudo isso para ser feliz, enquanto esquece que a verdadeira felicidade é aquela quando nós entregamos o nosso coração a Deus, quando confiamos em Deus. Então devemos ter cuidado. Jesus manda observar os frutos desses profetas, comparando aqui com as árvores. Se o profeta tem bons frutos, a árvore produz bons frutos, aí devemos acreditar. Mas se tem maus frutos, ele afirma, toda árvore que der produzir bons frutos, essa deve ser seguida, essa não vai ser cortada. Mas a árvore que produz frutos más, essa deverá ser cortada. Entretanto, nós precisamos então também obedecer. Se nós estamos enquadrados, obedecendo os falsos profetas que se vestem com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Nós também somos como estas árvores
E na medida em que nós deixamos ser adubados, tratados, regados pelo Senhor, com certeza a nossa vida terá muitos frutos. A nossa vida será profíncua e com certeza fecunda, e assim poderemos contribuir para que o mundo possa ser melhor. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça nesta noite de produzirmos frutos bons. Vamos olhar para a árvore que é Jesus, e que esta árvore verdadeira, nos conduza no caminho da verdade, para não desviarmos nem nos tornarmos falsos nesse mundo tão falsificado onde estamos vivendo. Que sejamos sempre verdadeiros. Vivemos num mundo onde existem falsas religiões, onde existem lobos revestidos de pele de ovelha, falando tanta coisa bonita em nome de Deus, falando em nome de Deus aqui e acolá. Cuidado, não nos iludamos, pois o nome de Deus se tornou para muitos moeda de troca, até na política, na economia e nos negócios. Não é? Então, muitas vezes, vamos tomar cuidado, porque vivemos num mundo de muita falsificação. Cuidemos, porque muitos pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, e às vezes a falsidade, os enganos, as coisas fakes tomam conta da nossa vida. Se Jesus passou pela cruz, morreu para nos salvar, Ele tem palavra de vida eterna, e é a Ele que nós devemos seguir. Que você possa sempre olhar para Jesus como aquele que é o verdadeiro Senhor da nossa vida. Ele é a presença do amor do Pai no meio de nós. Ele foi o verdadeiro profeta, morreu para nos salvar, anunciou com a palavra, com a ação, os frutos de Jesus na sua vida são numerosos. Ele é a árvore boa que o Pai nos ofereceu para trazer o fruto, o alimento que nos levará ao céu. E sejamos cristãos também, que produza frutos do amor, da bondade, do perdão, da misericórdia, para que sejamos acolhidos também lá no céu. Que Deus te abençoe e faça de você uma árvore que produza frutos bons e não uvas amargas, azedas.